Olá, bom dia a todos, conciliadores, mediadores e simpatizantes. Estamos aqui no último encontro do ano, do grupo Eu Conciliador, e vamos fazer o encerramento desse livro, em nome do acordo Mediação no Direito. Foi trabalhado alguns encontros anteriores, hoje a gente vai fazer um fechamento aqui com a ideia geral, até porque, mesmo que não tenham lido o livro, o grupo já trabalhou com esse autor, Luiz Alberto Vará, em um ano anterior, que foi Mediação e Sensibilidade, né? O novo no direito, acho que era isso, Mediação e Sensibilidade. E essa visão do Vará, eu percebi entre os participantes do grupo, que foi uma das que mais enriqueceu a todos, porque ela fez praticamente um link com todos os livros que a gente já trabalhou no grupo Eu Conciliador, e eu acho que foi hábil a ponto de aprofundar bastante esse trabalho de interpretação do conciliador, né? Tanto nas questões relacionadas aos conflitos pessoais, né, entre nós como seres coletivos e individuais, quanto no ambiente de trabalho. Eu fiz algumas anotações aqui com relação a um resumão, então eu vou apresentar aqui algumas ideias e peço para os demais participantes aqui também que me interrompam de forma bem democrática e livre, e, tipo, entrando e cortando a minha fala sem problema nenhum, tá? Então, um resumo, resumidamente, assim, do livro Em Nome do Acordo, na verdade, é um capítulo, né? É um capítulo do livro. A parte do Luiz Alberto Vará é ecologia, psicanálise e mediação, né? Nesse capítulo, o autor, ele explora conexões entre campos de ecologia, psicanálise e mediação, propondo uma visão interdisciplinar para a resolução de conflito e construção de consensos, né? O Varalha argumenta que os conflitos não se limitam a disputas objetivas ou racionais, né, que a gente está acostumado, né, na justiça do trabalho, como se fosse superficialmente um direito que foi negado e o outro que entende que não deve nada, que não negou nada. Mas sim, os conflitos, a gente vai aprendendo na mais moderna teoria, que eles estão enraizados em fatores subjetivos e muito mais simbólicos, né? Então, ele traz a psicanálise como uma ferramenta, né? A semiótica, ele diz, a semiótica e a psicanálise, né? Como uma ferramenta para compreender. Não é para a gente trabalhar como terapeuta, mas no fundo, internamente, a gente vai estar meio que sendo um terapeuta, porque a gente vai tendo uma compreensão desse inconsciente coletivo individual, né? Presente nas relações humanas e principalmente influenciando essas dinâmicas, né, de desejo e resistência. Então, ele fala nesses conceitos de desejo e resistência. Aí eu fui me aprofundando aqui, ele traz uma inspiração psicanalítica, né, principalmente a partir do Freud e do Lacan, e para ele o desejo, a gente já trabalhou, né, o Nélio, Jacinto, a gente trabalhou um outro livro, que falava, se não me engano, era Negociando o Inegociável, não, esqueci outro livro vermelho, Além da Ordem, não me lembro, que falava que, no fundo, a gente tem os nossos conflitos têm a ver com um desejo, uma necessidade não atendida, né? Acho que comunicação não violenta também trabalha com isso. Então, para o Vará, o desejo não é simplesmente um querer consciente, é uma força inconsciente que move as pessoas,
moldando as ações, as relações e o conflito. E o desejo, ele está relacionado à busca por algo que se acha que está faltando, só que nunca é completamente satisfeito. O nosso livro anterior, que foi o da leveza, né? Ele explicou com uma tese científica, né? De quanto a gente está sempre buscando leveza por supostamente sentir que está faltando algo, né? E a gente está buscando a leveza do ser por conta desse desconforto que a gente sente pela própria existência, que a gente, no fundo, acha que necessita de alguma coisa, que se a gente tivesse aquilo, a gente estaria feliz, se a gente tivesse, se a gente fosse mais belo, fosse mais magro, fosse mais gordo, fosse mais esguio, tivesse uma voz mais bonita, fosse mais calmo, né, tivesse uma casa melhor, morasse na praia, morasse na serra, a gente iria estar bem. Então, ele fala, agora parece que estamos preparados a lidar com isso, que ele fala que o nome disso é desejo, né, e está relacionado a alguma coisa que está faltando, mas que nunca é satisfeito. Então, no contexto da mediação, esse desejo pode acontecer como uma necessidade de ser ouvido ou reconhecido, isso a gente também já viu muito em outros livros, né? Comunicação não violenta, principalmente. Um anseio por justiça, né? Que a gente vê uma reparação simbólica, né? E projeção de expectativa inconsciente, né? Nas outras partes. Que a gente aí tá de mal com a vida, a gente projeta que aquela pessoa ali que está na nossa frente, ou que fez a última, o último ato teoricamente contra nós, é o culpado do nosso desconforto, né? Então, o Vará traz que esse desejo é um motor oculto dos conflitos, né? E que determina como as partes percebem e agem durante a resolução, né, das disputas. E a resistência, por outro lado, é aquela força que se opõe à mudança. A gente tem um desejo de alguma coisa, mas a gente resiste, né, que até chega a ser paradoxal. Ah, eu desejo que esse conflito termine, mas se alguém me propõe uma audiência de conciliação, eu não vou porque ele vai querer que eu mude, né? Eu vou rejeitar as propostas, às vezes eu vou sabotar inconscientemente o acordo, a desconfiança em relação ao mediador que está do outro lado, né? Então, no fundo, a pessoa que consegue perceber que ela tem um desejo de mudança, ela também não quer mudar, porque tem um mecanismo de defesa na gente, né? Que é o enfrentamento de verdade desconfortável que a gente não quer ver. E o Vará entende que nesse processo de mediação as partes tendem a resistir ao abandonar narrativas, né? Que sustentam o sofrimento ou a posição de ter razão. A pessoa não quer abandonar isso. As pessoas tendem a resistir de reconhecer a própria responsabilidade no conflito, né? Tem a dificuldade de resistir uma possibilidade de transformação, né? Porque isso abre mão de certezas e zonas de conforto. Aí eu estava pensando assim num exemplo, né? Um empregado que é despedido por justa causa, né? Que entende que ele não fez nada e o empregador, ao mesmo tempo, despedir por justa causa, porque ele faz corpo mole, porque ele não produz, porque não sei o quê. Aí vem, né, a parte completamente indignada, porque está sendo injusto, e, no fundo, a gente tem os dois lados. Um, né, que está com desejo de reconhecimento, está com uma sensação de ter sido injustiçado, né, e o outro lado que não quer ceder porque, na verdade, ele precisa demonstrar autoridade perante a empresa e que ele não pode ceder porque vai manchar a ideia de que ele permite que pessoas de corpo mole trabalhem nessa instituição. Então, no momento da conciliação, a gente vai ter muita dificuldade com esses dois polos, né? E aí o que
tem que se trabalhar, né? Essa relação entre o desejo e a resistência. Que ele está dizendo que o desejo e a resistência, ele se entrelaça, né? O desejo impulsiona as partes para buscar a solução, mas a resistência impede de avançar. Então, o mediador tem que trabalhar como um facilitador para ajudar a identificar e trabalhar essas forças, promovendo a expressão do desejo, né? E dissolvendo as resistências, né? Então, para mediar, então, precisa trabalhar, muitas vezes, de uma forma eficiente para compreender e lidar com essas dimensões que são invisíveis, né? Possibilitando uma transformação real e não apenas um acordo superficial, né? É como a Cássia estava falando, né? O desembargador que ela trabalha, ele não se importa de ter que fazer uma segunda, uma terceira vez, porque, no fundo, o que ele está... o que para ele é a mediação é uma transformação pessoal. E a gente vê também muito, como a gente está numa instituição, também se tem uma certa pressão por resultado, por meta, né? Então, assim, voltando a essa questão do desejo, né, do funcionário, que o desejo dele do empregado é receber uma indenização por dano moral, né, porque eu não fui reconhecido pela contribuição que eu fiz e fui tratado de uma forma injusta. E a empresa, o desejo aparente é de evitar um gasto desnecessário, eu tenho que manter minha reputação, né, e o desejo inconsciente, né? Mas às vezes também consciente é de reafirmar a minha autoridade, né? Para proteger a minha imagem perante os demais, evitando. Isso aqui isso aqui é inconsciente, evitando parecer fraco, né? Eu acho que tem muito isso, assim. O empregador não quer parecer ser fraco, né? Então a gente não vai ouvir isso. O nosso papel é interpretar, né? É interpretar que ele não consegue, ao não considerar um acordo, ele não consegue admitir, né, que isso está movendo ele, né, porque ele não quer abrir precedente para outros empregados, né? E a parte da resistência é a dificuldade do empregado, só um pouquinho assim, só vou terminar esse raciocínio, de ele enxergar o próprio papel dele, e em problemas com desempenho, muitas vezes. Então, a gente precisa no Cálculos, a gente conseguir mostrar para cada um, mas quem sabe a tua postura realmente não foi. Tu trabalhou mesmo como uma pessoa exemplar o tempo inteiro? Ou talvez por tu ter se sentido desvalorizado pela questão da remuneração e tal, tu estava lá meio que fazendo corpo mole, entendeu? É assim, ó, esse detalhe. Isso é semiótica. Isso é semiótica. É encontrar signos, símbolos, né? Que a gente vai encontrar no comportamento, numa palavra, num gesto e, em última análise, numa crença. Diga, Jacinto. Tu fez uma análise perfeita aí, né? Não deixou nada para eu falar. A semiótica, né? Porque o que está assim no fundo, assim, a gente olha assim para essa quantidade enorme de processos e a gente olha, puxa, essa causa aqui, um valor é, tão insignificante, assim, às vezes a gente olha um valor, é, 2, 3 salários mínimos, né? Puxa, parece, né, pouca coisa. Sim, mas para aquela pessoa, lá no fundo, ela tem aquela frustração dela, que quando ela foi contratada, ela não teve o desejo dela atendido. O salário dela, por exemplo, que é aquela coisa, o salário é pré-contratado. O empregado vai lá, ele não pode negociar, ele é a única opção que ele tem é aceitar, né? Então eu aceito o salário porque eu preciso sustentar a minha família. Aí ele vai e trabalha, mas evidentemente que ele não está satisfeito, porque aquele salário não supre as necessidades dele, né? Então, isso é o ponto de vista dele, né? O ponto de vista do empregador é pela ótica financeira. São pontos de vistas bem diferentes, né? O empregador vai dizer o quê? Olha, para mim tu é uma despesa, tu não rendeu esse salário mínimo aí que eu te paguei, né? O Perfeito. Nélio pode falar.
Eu quero cumprimentar a Márcia pela síntese apresentada, que não terminou ainda, mas até agora bem apresentada, mas também chamar atenção para uma situação que me parece que é uma atribuição do mediador, né, de quem está conduzindo a mesa. Que nós vamos nos deparar com situações que talvez não tenha condições de acordo, né? Um conflito tão interesses tão díspares, né? Que não há condições dessas partes chegarem a um acordo. E acho que essa percepção também é uma atribuição do conciliador, e dizer isso para as partes: olha, pela situação que está posta, né, nos comportamentos de vocês, nas pretensões, intenções, não arredar pé disso, não tal, aqui não há, né, não temos as condições, né, possíveis de chegar a um ponto de convergência, né, e a necessidade, né, daí sim, de uma decisão, né, dentro do quadro, aí a formalidade processual, dentro da prova, do isso, daquilo e tudo mais. Porque, no nosso caso, né, no que nós trabalhamos, a nossa matéria-prima, o nosso insumo, né, que é o conflito trabalhista, que é o conflito capital-trabalho, né, isso está dado na sua gênese. Né? É alguém vendendo a sua força de trabalho e alguém querendo pagar o menor valor possível para essa força de trabalho. Né? E, inclusive, alguém que só tem isso para vender. Só isso. Não, o trabalhador, nós, trabalhadores, só temos isso para vender. Nós não temos, nós aqui, né, em que pese não estejamos na relação capitalista do contrato seletista, né, no contrato privado, nós somos trabalhadores e nós só temos, não temos outra coisa, só a nossa força de trabalho. Não temos outra coisa para vender, para poder nos sustentar. Né? E por vezes, né, e nós ainda temos alguns agravantes, porque nós ainda fizemos concurso, vamos lá, disputamos para entrar e pegar uma vaga. Depois entra, fica insatisfeito. Não gosto do serviço, não gosto do trabalho, não gosto do salário, não gosto de ser pequeno, e daí faz o corpo mole, faz o exame das plantas, né? Que a gente conhece bastante coisa assim. Então, esse conflito tem, para mim, que é inerente a essa relação capital-trabalho. Né? E, por vezes, nós chegaremos, né, a uma situação de impossibilidade. E perceber essa impossibilidade e dizer às partes envolvidas, acho que isso é uma atribuição do conciliador. Tem a impressão que isso é necessário. Evidentemente, né, que a gente não está tratando aqui, não tratamos em nenhum momento do profissional da reclamação, né? Porque daí isso é picareta, isso é outra coisa. E também é uma necessidade do conciliador perceber, né, que tem um profissional da reclamatória trabalhista. Se encosta, chega numa empresa, fica 2, 3 meses, sai, entra na justiça. Vai para outra, 2, 3 meses, tá, sai. Então, aquele ali, ele é um profissional, ele não, né, é o negócio dele. Mas, evidentemente, nós estamos trabalhando numa lógica, ainda bem que não é essa a regra, né? Mas nós estamos trabalhando numa lógica, né, de conflito real, né? E perceber esse conflito real e talvez a impossibilidade de chegar a uma convergência é uma atribuição do conciliador de fazer a identificação e explicar isso às partes. Entende? Perfeito. Ana? Eu anotei aqui algumas coisas que foram ditas. Desde que a gente entrou aqui, a questão da disposição, quando a Cássia estava ainda aqui, né? Quanto era importante eles assumirem por conta da disposição do doutor, né? Em ouvir as partes. A Lívia Jacinto falou em distância de propostas, né? Não, agora o Onélio falou. Que às vezes as propostas estão tão distantes, né? Que a gente tem que, inclusive, colocar porque estão distantes, né? E a questão da insatisfação com o trabalho, que eu acho que foi o Jacinto que falou. Ontem eu fiz uma audiência que contemplou tudo isso. As partes entraram na sala e a doutora, ela disse assim, e aí, tem chance de acordo? Os dois já falaram, o advogado já disse assim, sem chance, doutora, embora eu quisesse fazer acordo. Daí a minha juíza, ela é muito tranquila para fazer acordo. E aí ela disse, com toda a calma do mundo, então vamos sentar. E aí ela se
mostrou assim, mega disposta. Olha, ponderou, era um pedido de reconhecimento de vínculo 2 meses. Só que era aquelas empresa pequenininha, e tu já tinha na contestação o reconhecimento do... Então, assim, já dava aviso prévio, já dava multa, e isso aí a gente sabe que é um dinheirão, por mais que o salário seja baixo, né? Então, assim, ela teve uma disposição imensa, nós demoramos uns 40 minutos na audiência. E as propostas eram mega distantes, porque a reclamada dizia que podia pagar um valorzinho em 1.000 vezes, embora o valor da conciliação foi 5.000, né? Também não existe milagre. Mas, no fim, saiu o acordo, né? Mas, em uma das oportunidades que o reclamante saiu da sala com o advogado, a frase que o Jacinto falou foi bem a que a reclamada usou. Ele nem trabalhava, ele ficava o tempo inteiro no WhatsApp. Aquilo que eu paguei para ele já foi o suficiente. A reclamada usou bem essa frase enquanto nós estávamos, eu, a doutora e a reclamada. Ele nem trabalhava, ele ficava só no WhatsApp. Então, vários desses apontamentos ontem eu vivi em uma audiência, assim. E no fim saiu. Depois de meia hora saiu o acordo, 5.000. A forma de pagamento não foi ideal nem para um. Mas é isso, tem que ter disposição. Para fazer acordo, você tem que ter disposição, tem que ter paciência, não pode se conformar com o primeiro não, né? Porque se fosse simplesmente, se a doutora fosse entrar, tem acordo? Não tem? Então vamos instruir. Né? Por vezes é muito mais rápido. Vamos instruir, vai lá, é isso. Mais um processo ali que vai para o... Enfim, era isso. Não, e aí tu tá sempre num patamar superficial, né? Aí tu vai trabalhar com as teses, né? A tese e a antítese que está escrita, e tu vai desempenhar o teu papel, né? Que no processo pode ser mentir para tu manter, para tu ganhar tua posição, né? E a outra parte mente mais ainda, então na verdade, tu começa a trabalhar tu entra no jogo. Quando tu vai julgar o processo, é um jogo que tu vai lidar com uma parte só da verdade, né? E o resto é tudo tese, né? A conciliação é o momento que existe para vir uma transformação, né? Que nesse caso aí, mesmo o empregador, né, a empresa aí dizendo que ele não trabalhava, ele ficava no WhatsApp, pode ser que realmente, né, e por que não que se reconheça, ou que o próprio trabalhador recorde que ele realmente não trabalhava e ficava no WhatsApp. Então, essa verdade, né, que tira as partes da vitimização, que eu acho que é o que o Vará convida para a transformação. Aquela juíza, a desembargadora, a Wanda, lá de Goiás, que ela deu o último curso, fez uma das aulas, né, sobre a moderna teoria do conflito, ela bateu muito nessa tecla. Qual é a responsabilidade de cada um no caos que está na sua vida, né? E ela não vê ninguém como vítima. E aí a gente pensa assim, ó, no fundo, aquela coisa, a gente tá numa disputa entre capital e trabalho, né? No fundo, se não sair o acordo, né, que também não é um problema, e acho que já teve sucesso só pelo fato de as partes se abrirem, no fundo pode desempenhar um outro papel transformador na vida de cada um dos que estavam ali. Essa é a questão. E a gente talvez nunca vá saber. Mas só pelo fato da gente estar no nosso papel como um ouvinte consciente e absolutamente aberto, de alguma forma isso vai respingar nas partes. Alguma transformação vai acontecer, não tem como não. Porque um encontro verdadeiro, digamos assim, de almas, sempre provoca uma transformação. Então,
não fazer o acordo pode ser recomendável, né, pelo fato da gente perceber que um está querendo realmente explorar o outro, mas no fundo, aquele que tecnicamente está sendo explorado também pode repensar na vida dele os próximos passos que ele vai dar na vida em relação a que não se deixe mais cometer abuso, né, de uma certa forma. Então, acho que sempre vai haver alguma transformação, e é como o Jacinto falou no início, não importa, né, falou até para a Ana, não importa o que estiver acontecendo, a gente vivendo em sociedade, comunidade, com as novas experiências da vida, sendo positivas ou negativas, a gente sempre vai crescer de alguma forma, né. Então, voltando aqui, né, nessa resistência aí, o papel do mediador, conforme o Vará, né, como a Ana falou, da juíza que ela estava trabalhando, ela estava sensível, né, à dinâmica ali, né, tanto que eles estavam querendo ir embora e ela, com aquela fala mansa e tal, né, convidou para conversar e tal, ela conseguiu criar esse espaço, né, e as partes, deu para ver que tanto relaxaram que um conseguiu ser completamente sincero e falar, ele só ficava no WhatsApp, então, assim, aquela verdade mais profunda que cada um tem a crença, na verdade, que pode não ser a verdade, pode ter sido apenas uma crença, ela vem à tona. Isso é o que reformula essas narrativas, né? O que reformula a tua forma de pensar, é tu acessar o que tu não acessa se tu te bloqueia para qualquer conversa, né? Então, o papel, conforme o Vará, o papel do mediador é nessa exploração emocional, né, de criar o espaço para ajudar as partes a expressar o reconhecimento que está além do dinheiro, né, ajudar as partes nessa reformulação da narrativa, né, ajuda, por exemplo, a empresa a separar a questão financeira do reconhecimento que aquele empregado fez, né, das contribuições valiosas, né, que ele teve, embora achava que tinha corpo mole, mas não teve um outro lado positivo também. Às vezes a gente é muito exigente com relação aos outros, né? Acha que todo mundo tem que ser perfeito, e a gente não olha para a gente, que a gente também está fazendo corpo mole em relação a muita coisa. E trabalhar nessa construção da confiança, né? E o mediador tem que, na verdade, ter para ele, assim, que ele dá o que ele puder de si para mostrar o que pode beneficiar, né? Sem que comprometa os valores de cada um, né? E aí, a partir disso, a melhor mediação é aquela que a parte está empoderada para dizer sim ou não, né? Diga, Jacinto. E me parece também, algumas vezes, assim, que o empregador exorbita nas funções dele é, como é que se diz? Funções, o empregador, ele De tem comando? de administrar, E enfim, toda manda essa parte. direito Como? protestativo. E assim, eu esses dias estava vendo num processo contra um supermercado grande, né? E daí o empregado estava lá buscando a reversão da demissão por justa causa. E aí eu olhei todo o processo, ele baixou do TRT, né? O juiz de primeiro grau confirmou a justa causa e o segundo grau reverteu, né? E eu fui ler, observei bem e tudo, né? De fato, ele tinha sido acusado, né? De furto, né? Num supermercado. Furto de pequenas coisas, né? Pequenos objetos, né? E tal, enfim. E aí eu fui ler, fui olhar bem, né? Então, assim, o que me parece, né? Então o empregador olhou, esse aí não está trabalhando conforme as normas da empresa, vou demitir. Mas se fosse um furto, não seria o caso né? Vem à tona, é um crime, né? O Código Penal, é a denúncia, é o órgão competente, né? Não, mas isso eles não fizeram, né? Eles não registraram a ocorrência policial.
não foram atrás, né? Eles fizeram por conta própria, agindo como se fosse o Estado, né? Eu é que faço, eu que comando, eu que demito. Aí chegou lá, eu até achei bem interessante a fundamentação da sentença que reverteu a demissão por justa causa. Poderia demitir? Pode demitir, mas não por justa causa. Se fosse de fato comprovado esse crime, por que não usou os meios competentes? É isso que eu vejo. Eu vejo às vezes que o empregador exorbita na função dele. Sim, sim. Aí nós estamos numa camada sensível, né, dessas mudanças políticas que estão acontecendo no país, e a questão da interpretação da lei, né, tá ficando cada vez mais aberta e ao sabor de cada um, né? Então, o nosso papel aqui é poder enxergar esses tipos de comportamentos, né? E auxiliar as partes a terem empatia em relação ao outro, né? Em relação a outra parte, que é bem difícil, né? Porque a gente está num mundo em que cada um defende a sua individualidade e o seu ponto de vista, né? Então, isso, para nós, é um constante desafio, né? Como construtores dessa confiança, né? Das partes aceitarem uma ideia diferente, né? Então, continuando aqui o Vará, né, que fala a mediação, ela tem que focar na escuta ativa, né, e no reconhecimento mútuo, ajudando as partes a transformar essa disputa em uma solução, né. Agora, não é uma tarefa fácil, porque a gente está trabalhando em campos que são muito fortes, que são os campos da crença, né. Então, tu imagina isso que o Jacinto está falando, né, a parte entende que o Estado sou eu, e eu que ajo assim, assado, e a parte realmente acredita isso, porque existe uma crença de que o Estado não funciona, porque a gente tem precedentes, né, uh, a gente tem precedentes para todos os gostos, né, daí tu ancora a tua crença naquela que te parece mais conveniente e a ver com a tua questão ideológica, né? Então, a gente tem que trabalhar com isso. E o nosso papel é tentar, ao máximo, não entrar no julgamento de se o que a parte está fazendo é bom ou ruim, mas sim ajudar ela a sair dessa camada, né? Superficial que ela está em relação à vida, né? Então, o Vará fala em ecologia, né? Ecologia, psicanálise e mediação, que é o capítulo da fala dele nesse livro, né? Então, ele aborda essa ecologia como uma metáfora, né, num campo prático que enfatiza essa interdependência e equilíbrio entre os sistemas. Essa visão ecológica, ao lidar com o conflito, justamente ele considera isso aí que o Jacinto está falando, a partir de múltiplas camadas, né? Então, a gente poder ter acesso a todas essas camadas e essas conexões, né? Então, ele sugere que o papel do mediador não é apenas resolver a disputa, mas principalmente promover uma transformação mais profunda nas relações entre as partes. É tão interessante quando a gente consegue contaminar, né, um ambiente de conciliação com isso. Às vezes as partes se sentem constrangidas pelo que elas pensavam antes. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente oferece um campo de confiança e de não julgamento, né? Porque, inclusive, no constrangimento da pessoa, a gente mostrar empatia pelo que a gente também é. Porque a gente é feito da mesma natureza, né? Então, esse é o método que o Vará fala em mediação sensível, porque ela incorpora aspecto emocional, cultural e simbólico, né?
Isso aí que o Jacinto falou é cultural. O Nery falou também, a Ana. E o simbólico que a Ana falou é aquilo que está lá dentro, aquela palavra não dita, né? Que a criatura só ficava no WhatsApp. Então, poder a gente... eu vou dizer que, assim, ó... Olha, eu acho que dá para dizer que é 100%. Alguma coisa tem e que a gente não está vendo. Se a gente não percebeu, assim, num campo de alguma negociação, assim, que sai ou não sai acordo. Em todas, alguma coisa tem que a gente não está vendo ou que a gente acaba por enxergar. Algum símbolo vai aparecer. E quando a gente pegar esse símbolo, olha, eu vou dizer para vocês assim, ó, que daí parece que a conciliação ela entra num outro nível. Eu acho que vocês já devem ter percebido isso quando captaram o que realmente tem por trás. A conciliação, o trabalho ele vai tomando um outro nível, né? A combinação, né, dessas abordagens, né, emocional, cultural e simbólica, né, leva, conforme o Varal, a uma prática de mediação mais humana e criativa, né, focada numa restauração de vínculo e busca de harmonia, né. Então, quando ele fala lá no outro capítulo, na outra seção, mediação, interpretação, segredos e verdades, ele fala em explorar esse papel dessa interpretação de que existe algum signo, algum símbolo, né, por trás daquela verdade que a parte traz. Então, a gente vai lidar com o que está por trás é a verdade subjetiva, né. E para isso, eu lembro que outros livros, aquele Negocie como se sua vida dependesse disso, eu lembro que ele fala, o Chris Voss, se não me engano é o autor, que é aquele que fazia mediação com, acho que no FBI, né, ele trabalhava com investigação nos Estados Unidos, né, de criminosos e coisas terroristas, coisas bem graves, assim, mas ele dizia assim, torne-se um curioso em descobrir qual é a verdade que o outro está mantendo, né? Então, esse papel da gente se tornar um curioso tira um pouco da reta a nossa necessidade de julgamento. Fala, Nelly. Então, Tá no mundo. na verdade, eu quero só complementar isso que está dizendo. Uhum. Porque nessa relação, a gente percebe, daí agora nos enxergando, tá? No nosso insumo, na nossa matéria-prima de trabalho, né? O que nos chega, né? Nós estamos vinculados a uma instituição, né, que é uma instituição de conflito, né? A gente até, os mais sensíveis, quando entram no fórum, né, sentem um clima pesado, porque ali dentro tem uma quantidade de conflitos. O processo é sempre um conflito, um contra o outro. Exato. E aqui eu estou assim, simplificando esse olhar. Mas, né, dentro desse conflito, tem compreensões, esta verdade que tu está falando, eu ia usar o interesse, né, que é a grande percepção, né, a gente entender o interesse Ótimo, da melhor parte tal, essa não sei o quê, expressão. mas também serve a verdade. As pessoas ali envolvidas naquele processo são pessoas. Tem uma pessoa jurídica e tem um trabalhador. Mas, por trás da pessoa jurídica, tem uma pessoa física também. Tem um empregador, tem um gerente, tem como é que é o supervisor, não sei, sempre são pessoas, seres humanos. E essas pessoas se enxergam reciprocamente, né? Uma como vítima e a outra como algoz. A vítima que foi explorada não foi reconhecida, né? E, portanto, quer tirar o que puder daquela empresa que o explorou, que o frustrou as suas perspectivas, as suas pretensões, tal, tal, tal. O empregador, por sua vez, também se vê vítima, porque aquele é um malandro que não trabalhou, ficava na saco, quer ganhar dinheiro fácil, não colaborou, não sei o que e tal. Então, o, 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 o eixo, né, no qual se assenta, né, essa divergência
é na percepção que as pessoas têm de si. Aqui eu estou sendo vítima. A empresa se sente assim, né? O reclamante, a reclamada se sente assim, o reclamante se sente assim. Então nós temos 2 vítimas e 2 algozes. A exigência, né, para o conciliador de ter essa percepção e demonstrar às partes que não, né, que nós não temos vítimas e algozes, nós temos ali pessoas que se relacionaram numa relação que podemos concordar ou não, é uma relação contratual, onde um compra e o outro vende, né? E um que compra paga e o outro recebe, e o outro entrega alguma coisa. Isso é o grande, me parece, né? A necessidade de fazer essa demonstração, né? De ter isto na mesa. Por que o carinha esse ficava, no exemplo da Ana, né? Ele foi chamado, contratado para uma determinada prestação de serviço. Ao invés de prestar um serviço, ele ficava no WhatsApp. Por que ele ficava no WhatsApp? Qual é a razão? Ah, porque os caras não me pagavam bem, porque os caras me sacaneavam, porque os caras não sei mais o quê. Pode ser. E daí é a verdade que nós estamos procurando. E é uma necessidade, inclusive, que o contratador saiba, né, que ele não está tratando bem, a relação dele não está boa, que está, inclusive, ocasionando esse tipo de comportamento. Né? Lá no exemplo do Jacinto, do furto, é outra percepção. Né? Qual é a razão desse furto? Né? O que leva uma pessoa que está contratada para, né, ser o zelador daquilo ali, furta, né? Que vale também, né, para agora, nós tivemos agora essa semana, todos vocês acompanharam a situação da terceira vara de Canoas. Acompanharam isso, né? Não, eu não. Não, mas isso rolou no mundo. O juiz titular da terceira vara de Canoas foi afastado da jurisdição por envolvimento, né, em fraude com leiloeiros, onde dois leiloeiros foram presos, né, a diretora de secretaria afastada, tá uma confusão lá. Aí tu, opa, o que leva as pessoas a fazer o presidente? Né? Não, tá bem que o olhar puro e simples é falcatrua, não, eu não estou aqui defendendo, vamos ver o que aconteceu, não, mas a necessidade de perceber o que leva as pessoas a fazer isso é uma necessidade do empregador Tribunal Regional do Trabalho, para que não aconteça não, perceba, compreenda, né, identifique, para evitar que volte a acontecer outras coisas. Porque nós, em um ano, nós temos 2 eventos envolvendo magistrados com leilão, né? Eu tinha um outro lá que comprava carro, vendia carro, com um esquema lá em Estância Velha, não sei onde que era, não, Sapiranga, alguma coisa por aí, lá pros lados do Jacinto, lá, né? Era por lá, não me lembro bem qual que é. Acho que era Sapiranga, né, Jacinto? Não me lembro como. Acho que era lá. O cara... Sapiranga. Os caras vendiam, mas o juiz comprava, sabe? E agora o daqui, mas o que tá vendo? O que tem? Tem rolo? Pode parecer que eu estou embolando as coisas, mas não é isso. Eu estou querendo chamar atenção para a necessidade do conciliador ter a percepção, ter isso como uma necessidade para poder auxiliar numa solução. E aqui não é passar a mão do cara que ficou no WhatsApp e não prestou serviço, ou do juiz que fez a falcatrua que fez, ou do outro que fez nada, não é isso, ou do que furtou. Não, mas uma percepção, inclusive, para melhorar relações, né? E poder sair de uma outra forma, né? Entrar de um jeito e sair com uma coisa melhor. Talvez não é ideal, mas melhor do que se está. Acho que isso é uma necessidade. Isso é uma atribuição do conciliador. Né? Por isso que eu falava lá no começo, né? Falei lá no início com a Cássia, que eu identifico no desembargador Ricardo, a disponibilidade. Né? Chega a ser irritante. Né? Eu fiz algumas audiências acompanhando ele, chega a irritar. Né? Porque daqui a pouco tu quer subir no outro lado da mesa e dar uma surra no cara. Né? Porque somos humanos, né? E tu percebe que o cara é malandro, que tá ali dentro, e ele, não, vai tocando, né? Porque ele está disposto, ele quer arrancar o máximo que ele conseguir de informação para formar uma condição, para chegar, identificar uma verdade, né, ou identificar o interesse que está por ali e tal, e isso permitir a construção de uma solução. E acho que isso é uma atribuição necessária. E estamos perdendo isso no tribunal. A gente chegou
não que a gente teve isso, mas a gente chegou a ensaiar um processo forte com isso, com a implantação dos sejusques, né? E tu, Márcia, foste vanguarda nisso, né? Fazia audiência lá, 3 por 4 lá, e com essa disposição. E nós derivamos, perdemos a mão nesse negócio. Mas não dá para desistir, mas temos que ter atenção nisso. Eu acho que isso tem a ver com essa subjetividade, Oneli, sabe? É um caminho que poucas pessoas querem trilhar. Eu acho que aquela história bíblica, né, diz que muitos são e poucos são escolhidos. Muitos são os o quê? Como é que dizia na Bíblia? Muitos são os Chamados. Muitos são os chamados e poucos são escolhidos. Eu acho que todos são chamados e muito poucos escolhem. Entende? Eu acho que tem a ver com não querer entrar nesse campo, né, mais sutil, porque vai ameaçar verdade interna, vai ameaçar segurança que a pessoa pensa estar, né? A gente pensar diferente é a gente pisar num terreno movediço, que a gente mesmo pode se afundar, né? Então, é esse medo, né? Foi uma das coisas que eu aprendi na minha vida, que o que mais me leva à busca do autoconhecimento é que o medo de entrar no meu lado avesso, e eu descobri que o avesso é o melhor de mim, né? Quando tu entra no campo da vulnerabilidade de ti mesmo, né, e para de querer ser aquela heroína, para de querer ser a pessoa que está certa, e tu passa a ser vulnerável a acusações, a ataques, é onde está a maior segurança. Ser sem defesa. A Brené, como é que é o nome dela? Tem um livro, Brené Brown, ela tem ela tem coragem de liderar, não é coragem de não agradar, mas ela trabalha todos esses de coragem, ela trabalha com vulnerabilidade, né? Então, assim, a gente quer sempre ter razão e isso faz com que a gente não acesse, né, esse campo subjetivo, né? E vocês podem ver pelas experiências em mesa de mediação que, às vezes, em que tiveram mais sucesso foi quando se mostraram vulneráveis, quando se mostraram iguais, né, as partes. Então, eu vejo que é isso que o Vará quer mostrando, né, de uma forma, para mim, de uma forma envolvente. Esse medo que tu está falando, o Oswaldo Montenegro tem uma música que se chama A Lista, né? Lá pelas tantas ele diz, né, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você. E às vezes a gente quer solucionar defeitos e aquilo era a melhor coisa que tinha na gente, né, por não perceber, né, por não, né, ficar brigando exatamente por essa situação. Acho que é isso mesmo. Né? O medo da fragilidade, o medo da exposição, tal, leva a essa barreira, né? Esse firewall aí criado para qualquer coisa. Eu procurei agora na internet da Brené Brown, os livros são a coragem de ser imperfeito. Aí tem a coragem de ser você mesmo, a arte da interpretação, a coragem para liderar. Ela até tem um documentário no Netflix, a coragem de ser imperfeito, se não me engano. É muito bom assistir, recomendável. Brené Brown é uma das maiores autoridades, assim, eu acho, no campo da literatura, assim, fala sobre coragem. Eu acho que eu tenho esse livro e está dentro das minhas pilhas ali de leitura que não cheguei ainda. Até vou procurar ele, vou botar ele para cima. Ainda vou. Mas se tu olha o documentário no Netflix, tu já pula, tu já pega o cerne dela. Diga, cara. Na verdade, eu tenho que sair. Eu só queria me despedir, desejar um bom ano para todos. Muito obrigada. Tranquilo, querida, tranquilo. Tá? Nos encontramos aí. Para ti também. Tá bom.
Tchau, Ana. Bom vê-la. Beijo. Bom Natal, bom Ano Novo. Amei Você tua também. participação de novo. Beijo. Tchau, gente. É. Beijo. Então, Já estamos chegando, já é quase 11 horas. Eu também tenho um Sim. compromisso daqui a pouquinho. Também vou ter que entrar numa outra Tá. reunião lá. Eu Mas só pra mais vou pouquinho. vou só terminar aqui, então, de repente dá tempo aqui, da parte do livro aqui. Então, as questões das verdades subjetivas, né? A interpretação do mediador é compreender como cada um construiu a sua verdade, né? Aí ele fala, para ele, a questão que ele desafia, a ideia de uma verdade única e objetiva nos conflitos, né? Ele fala que cada parte traz a sua própria verdade construída, é uma verdade construída, né? A partir das suas experiências, das suas emoções e crenças. E o mediador tem que trabalhar com essas verdades subjetivas, né? Ajudando as partes a enxergar e respeitar essa perspectiva do outro, né? Então, o que ele trabalha muito é que a mediação não é um julgamento para determinar quem está certo ou errado. Mas, antes de tudo, o mediador deve enxergar em si, como ser humano inserido nesse contexto ecológico, que ele também trabalha com as suas crenças, né? Então, a parte da semiótica a gente já explorou, a relação com a psicanálise, que são os processos inconscientes, né, que moldam o comportamento humano. Como semiótico, né? Não, acho que a gente não trabalhou exatamente a questão da semiótica e da psicanálise, né? A semiótica, o mediador, ele interpreta os signos, né? Palavras, gestos, comportamentos, o tom de voz, né? Pode revelar sentimento de frustração ou resistência. Algumas palavras pode carregar significados ocultos ligados à história. E como um psicanalista, né? Tudo isso, ninguém, né? Novamente, um mediador não faz terapia para as partes, mas na verdade ele, no fundo, ele trabalha como um observador, um terapeuta e um psicanalista, né? Para buscar entender o que tem por trás, né? Atrás da demanda, né? Uma exigência financeira pode esconder, obviamente que no Brasil a gente tem isso, a necessidade de comer, né? Então, uma necessidade de sustento, né? Mas também pode ter uma necessidade de reconhecimento ou justiça, né? E os conflitos, na verdade são os conflitos internos das partes que dificultam esse diálogo, né? Aquela questão do empregado, né, que foi despedido, ele pode estar se sentindo descartado, não valorizar o que ele fez, né? E para ele não era apenas uma fonte de renda, mas também um símbolo de reconhecimento e de pertencimento. Quando a gente entende que o trabalho é também pertencimento, a gente tem muito respeito pelas partes, sabe? A necessidade que o ser humano tem de pertencer e a nossa obrigação de acolher, né? E a empresa pode ter em termos técnicos como performance abaixo da meta, né? E foi uma decisão estratégica, né? E ela pode sinalizar que ela quer evitar um discurso emocional para manter na postura racional e defensiva, né? Então, aqui, nesse exemplo prático, né, de um empregado que foi despedido por justa causa, né, o mediador interpreta, né, que o conflito pode estar indo além de uma disputa financeira, né, e vai envolver questões simbólicas, né, como reconhecimento e identidade, tanto para esse empregado quanto para a empresa, né? Ambos querem manter essa identidade, né? E como um psicanalista, né, seria a insistência nessa indenização, né, do empregado poderia, né, de certa forma, simbolizar essa necessidade de que ainda não foi reconhecido como importante na empresa, né? Então, às vezes, fica lá um tempão trabalhando numa mediação. Onélio, se tu quer sair, tu fica bem à vontade, tá? Tu pode sair, eu vou continuando aqui. Pode estar sinalizando uma necessidade de ser reconhecido por meio dessa indenização, né? E para a empresa,
essa resistência em pagar pode ser um medo inconsciente de parecer vulnerável. Eu estou dando aqui um exemplo, né, nesse campo simbólico, o que pode representar. Porque eu tenho uma frase importante que eu li, que eu levo para mim, que é: eu nunca estou transtornado pela razão pela qual eu imagino. Se a gente for analisar, atrás de toda a minha resistência, sempre existe uma outra razão pela qual eu me transtornei. O diálogo interno tem a ver com outra coisa. Então, obviamente que ele vai se tratar de dinheiro, de alimentação e subsistência, mas pode ter aí uma mensagem muito maior, né? Que tem a ver com esse pertencimento que todos querem. Todos querem ser acolhidos, amados, reconhecidos, né? Então, essa necessidade, nós como mediadores, a gente precisa de alguma forma entregar, né? Se a pessoa quer se sentir acolhida, não custa a gente acolher. Alguém vai ter que acolher. Se todo mundo quer ser acolhido, quem é que vai acolher, né? Nós vamos acolher. Mas primeiro a gente vai entender que nós também temos essa necessidade de pertencimento. Então, essa é a intervenção do mediador, criar o espaço, né? Por exemplo, para esse empregado também, poder ajudar ele a entender que isso também não se trata de uma rejeição pessoal, né? Isso a gente pode também ajudar no convencimento dele, ou no entendimento dele, que isso pode estar se tratando de uma decisão inserida em um contexto organizacional, né? Pode ser bastante útil, por exemplo, ele entender que o mundo não gira ao redor dele, mas gira para todo mundo. E aquela empresa que acha que o mundo também gira ao redor dela, quando ele começa a entender que o mundo corporativo é assim, que isso não é uma questão pessoal, mas sim uma questão de identidade corporativa, ele também pode ver que não se trata de uma ofensa pessoal, que, na verdade, a empresa tem lá suas verdades e que, quem sabe, no fundo, ele também não fez parte desse processo, né, que está expulsando ele desse lugar. Porque, no fundo, eu lembro que como é que se diz, a constelação sistêmica, ela fala muito nessa questão da gente se sentir expulso de um ambiente, né? Uma coisa é a gente sair quando a gente está pronto para ir para outro lugar, outra coisa é a gente se sentir expulso. Essa rejeição provoca um estado muito caótico dentro da nossa mente, nos sentirmos expulsos de qualquer ambiente. Por isso que a gente, como ser humano, a gente tem essa necessidade de pertencimento. E a gente ajudar as partes a entender, inclusive, isso, que a gente pode ser expulso de vários outros lugares, seja ideologicamente, politicamente, na família, no trabalho, a gente poder entender que isso faz parte desse processo que se chama angústia de viver. Muitas vezes, a gente vai ser expulso de ambientes. E a gente entender que cada um tem as suas razões, pode repercutir uma questão transformacional naquela vida daquela pessoa, né? Melhor se conseguir fazer um acordo que acabe sendo justo para ambos, né? Isso seria o ideal. Mas se isso não acontecer, com certeza o trabalho do mediador vai fazer um começo de um papel de transformação, né, na vida dessa pessoa, que eu acho que não se está à toa nesse nosso trabalho, sabe? Então, o Vará fala, uma das abordagens principais, está lá na página 31, que é não se fechar nunca. Não se fechar nunca. Recordar que a linguagem, ela sempre vai se realizar pela incompletude, porque tem uma relação importante entre incompletude, segredo e interpretação. Ou seja, a linguagem, ela sempre é incompleta, porque o simbólico sempre vai estar presente. E a plasticidade dos possíveis sentidos é que vai determinar a tônica da gente avançar por um viés ou por outro,
né? Então, assim, aquela coisa de querer deixar tudo perfeito, não, mas eu expliquei completamente, ele entendeu, ele sabe, teve o regimento, teve o regulamento, ele sabia que ele não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, ele fez. Não sei, pode ser que não foi entendido. A interpretação depende de cada um. A plasticidade da interpretação tem a ver com as crenças de cada um. A gente, às vezes, não enxerga algumas coisas que o outro acha que é óbvio. Então, a gente entender que existe, que a linguagem é incompleta, isso é um trabalho do mediador de alquimia, né? É uma alquimia sobre os sentidos, né? Porque sempre vai ter algum segredo difícil de ser penetrado, né? E no fundo, o que o Vará está nos sugerindo, né, é que esse segredo impossível de ser penetrado no outro, que nós temos. Então, o outro no conflito, ele está querendo dizer que somos nós. A gente não tem as partes no conflito apenas a gente tem o outro, e o outro somos nós. Então, o que ele enfatiza é o mediador nunca se colocar como alguém que sabe tudo, ou que pode penetrar nesse segredo impossível do outro, que a gente, quando a gente, de uma forma mais superficial, a gente acha que a gente consegue entender os segredos do outro. Agora eu sou um psicanalítico, agora eu sou um semiótico, né, experiente. Então, ele enfatiza isso. O mediador não deve se colocar como alguém que sabe tudo, que pode penetrar no segredo impossível. Esse segredo é o núcleo do conflito. Algo tão profundamente subjetivo que nem mesmo as partes conseguem acessar profundamente e plenamente. Vará sugere que, embora mediadores, psicanalistas e professores auxiliem na exploração desses segredos, é o encontro com o outro que realmente nos confronta com essas partes desconhecidas de nós mesmos. O outro nos desafia a ver além das nossas próprias limitações e a enfrentar verdades que preferiríamos evitar. Então, esse trabalho com o outro é um trabalho sobre nós mesmos. Então, eu acho que essa é a principal mensagem do Vará, pelo menos a que eu tomei para mim. Depois ele fala psicodrama, jogos e análises institucionais, que isso aí é um outro, eu acho que é para um outro encontro, né, de sugestão dentro de um campo institucional, né, esses psicodramas e jogos, análise como é que se poderia trabalhar institucionalmente, né, até como sugestão para encontro de gestores, né, essas questões das hierarquias institucionais, esses psicodramas, jogos e tal. Isso aí é algo para a gente fazer um outro encontro, que eu acho que é muito rico também. Mas é isso, esse foi um resumo que eu considerei, assim, e agradeço muito a participação de vocês, que teve, assim, vital importância, porque ajuda a instigar o pensamento, né, todas as colocações de vocês. Inclusive, eu vou querer colocar no band do vídeo, no YouTube, a foto de vocês. Eu peço que vocês me mandem, que a gente vai colocar com os comentadores. Aí eu quero depois que vocês me mandem uma fotinho aí que eu vou fazer, criar uma imagem. Eu é que agradeço aí pela oportunidade de ter me enriquecido com o conhecimento dos colegas aí. Márcia, eu quero também agradecer, né, a tua disponibilidade e empenho na organização e condução desse grupo de debates, e dizer que eu me manterei, né, discípulo na eventualidade do grupo de estudos. do grupo de estudos e tal, tem interesse. E é sempre, né, ele é enriquecedor, a gente debate, a gente conversa, a gente fala, e a gente já falou aqui, a gente sempre sai melhor, né? Eu, pelo menos, tenho essa sensação, sempre sai melhor, pensando em alguma coisa, percebe outra e tal, e vamos indo.
troca, né, de opiniões, de olhares sobre a mesma coisa, porque nós estamos olhando para o mesmo lugar, né? Quando a gente pega um livro, né, e temos opiniões, por vezes convergentes, por vezes divergentes, e isso é o que faz, né, o crescimento, faz a ampliação de horizontes, né? Vai nos permitindo ficar disponíveis, né, para essas novas ideias, novos comportamentos e disposição para outras coisas. Então, é muito, muito positivo, né, esses debates, esses encontros, né, e essa troca que a gente tem feito. E tu é a comandante desse negócio aí, a timoneira, né? E também tem que te parabenizar por isso, pela tua disposição e empenho. Esse envolvimento tem a ver porque a gente sente algo em comum, né? Então, o meu papel é só de arregimentar a galera que está na mesma batida, né? Então, tomara que reverbere esse vídeo aqui nos grupos, né? Eu vou largar na internet, vou largar no grupo do Instagram e tal, para incentivar as pessoas que voltem para estudar, assim, porque a gente sempre sai transformado, né? É aquela horinha ali de duas em duas semanas que pode ser que não comprometa muita coisa na vida, ao contrário, né? Dá uma pausa, dá um intervalo aí e só enriquece, né? Então, eu agradeço a todos e o ano que vem voltamos com mais novidades, né? Vamos ver quais serão os próximos livros a estudar. Né? Bem. Continuamos no grupo aí com as sugestões. Obrigada a todos, eu vou parar a gravação aqui. E um ótimo final de ano para todos, para quem está vendo esse ano, e um ótimo 2025 para quem está vendo 2025.